Uma mosca pousa em minha mão. Suave movimento de mosca me faz pensar que tem uma mosca pousada em minha mão. Suave movimento de mão me faz pensar que minha mão movimenta o universo. Lentamente, a mão que nunca tive ou nunca percebi que tivesse, torna-se mão real. Lentamente, meus movimentos mão tornam-se movimentos inteiros de existir. Minha mão metálica e minha alma biológica fundem-se na busca da fronteira do universo que está além da mosca pousada na sopa da minha inteligência. Pensar faz os neurônios saírem da caixa craniana e instalarem-se em movimentos mínimos do ser em movimentos de pensar. Penso-me em movimentos. Bem-vindos ao tubo de ensaio. Antigamente tinha um programa na televisão, é um seriado norte-americano, Um Homem de 6 milhões de dólares, lembra disso? Né? O pessoal mais novo não vai lembrar não, mas a gente com certeza lembra. E aquilo me deixava fascinado. Tem um monte de coisas lá que são absolutamente impossíveis de acontecer, né? São muito fantasiosas, mas tem umas coisas muito interessantes que hoje a gente já está se aproximando, né? Nós já conseguimos fazer muita coisa, a gente já consegue interagir com o cérebro, né? Você tem grandes trabalhos hoje onde você consegue mudar um padrão de processo de um processo cerebral, você consegue captar o que está acontecendo no córtex, quer dizer, na região mais superficial, nas regiões mais superficiais do nosso encéfalo, basicamente do cérebro, né? E captar aquela informação e usar isso para controlar um mecanismo, né? Esse negócio é interessante. Hoje a gente já faz, e as pesquisas que a gente está fazendo aqui, por exemplo, já são feitas em duas direções. Uma é para controle de próteses, quer dizer, como é que eu consigo pegar um braço que ele é mecânico, quer dizer, o que ele tem? Tem uma estrutura mecânica, tem motores, pode ser elétrico, hidráulico, mas tem motores, e eu preciso fazer esse braço, fazer esse movimento aqui. A gente desenvolver um robô, um braço robótico que faça isso, não é mais desafio para a tecnologia, isso já está resolvido já. O desafio é você fazer a pessoa, o paciente, a pessoa, controlar com esse grau de sofisticação que a gente tem. A mão é um negócio muito complicado. É por isso que você vai ver muito pouco próteses de mão, você vai ver muito mais de perna. Tem muita gente usando próteses de perna, porque a coisa é um pouquinho mais simples, né? Mas de qualquer maneira, como fazer esse movimento como um todo? Difícil. A quantidade de músculos envolvidos, de interações é muito grande. E tem uma segunda coisa muito difícil nesse negócio. É como fazer que a pessoa sinta essa mão fazendo alguma coisa, sendo que ela não é a mão dela. Toda criança, quando ela é pequena, ela quer ser piloto de avião, menino, né? Ou quer ser piloto de avião, o que mais que ele quer ser? Na minha época, ou ele queria ser engenheiro ou ele queria ser médico, né? Eu queria ser os três. Falei, vamos ver se dá para fazer os três. Não deu. Mais ou menos eu estou conseguindo fazer os três, mas na verdade, o que eu pensei? Quando eu fui fazer o segundo grau, eu fui fazer o segundo grau em um colégio técnico, numa linha voltada a essa área de saúde. Eu fiz técnico em patologia clínica. Então, essas coisas de exames clínicos, tirar sangue, esse negócio todo. E eu gostei muito daquilo. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu conversei muito com um primo meu, que ele é médico, ele é neurocirurgião em Brasília, até hoje ele lá. E aí eu andei bastante, eu fiquei olhando a vida daquele cara, eu falei, nossa, a vida de médico é um negócio puxado demais. Qual é a próxima coisa que eu gosto? Engenharia. Aí eu fiz vestibular para engenharia. Entrei em engenharia na UNB, para engenharia mecânica. Não foi nem para engenharia elétrica. E aí, como eu morava sozinho em Brasília, meus pais, a gente não tinha muito recurso, né? Era muito difícil para os meus pais me manterem em Brasília. Eles moravam em Goiás na época. Meu pai, com o tempo, ele mudou aqui para Uberlândia. Ele se transferiu para cá. Quando meu pai, minha mãe, minha família se transferiu para cá, tinha uma universidade federal e eu também me transferi para cá. E me transferi, e no processo de transferência eu mudei de mecânica para elétrica. Bom, aí depois, ao longo do curso, a gente foi migrando e eu fui aproveitando muitas matérias para a área de eletrônica.
Quando eu concluí o curso de graduação, isso foi em 87, aí eu fui procurar fazer mestrado. Mas eu sempre gostei muito dessas coisas, de como é que a gente funciona, como é que o nosso cérebro trabalha, como é que essa coisa de você ter um aparato, alguma coisa dentro do teu corpo que te dá a sensação de que você existe. É um negócio muito interessante, né? Como é que é possível isso? Um monte de células, um monte de neurônio, está tudo junto, e de repente esse troço te possibilitar executar um monte de tarefas, interagir com as outras pessoas, e muito mais do que isso, você tem a sensação que você é, de que você existe, e ela é só sua. Como é que isso pode ser? Né? Eu preciso tentar ir nessa linha, né? E aí eu fui fazer meu mestrado na área de inteligência artificial, que era a coisa mais próxima do que eu estava fazendo. Onde foi esse mestrado? Foi aqui também, né? Também por dificuldades financeiras, aí à época eu comecei a trabalhar, também trabalhava como professor substituto aqui. E aí fui fazer inteligência artificial. Eu fui mexer com um negócio chamado redes neurais artificiais, né? Modelos conexionistas, redes neurais. E aquele troço me brotou algumas coisas, que fez crescer algumas coisas bem interessantes. Mas ainda não era muito bem o que eu queria fazer. Eu falei, preciso ir um pouquinho mais. E aí eu fui fazer meu doutorado. Nessa hora eu falei, eu vou para fora, eu vou tentar ver se eu consigo uma oportunidade de ir para o exterior. E aí eu consegui ir para a Universidade de Edimburgo, na Escócia. E lá, quando eu fui para lá, eu já quis trabalhar um pouco mais forte com pessoas com um grande nível de deficiência, né? Então eu queria desenvolver um doutorado que fosse... não que todo doutorado não seja aplicado, todos são de certa maneira, mas eu queria trabalhar direto com as pessoas que precisam. Tem muitas maneiras de você fazer isso, muitas. Mas como que eu, engenheiro, podia fazer isso? Falei, já sei, engenharia biomédica. E aí eu fui com uma proposta de desenvolver sistemas que auxiliassem pessoas que tinham sofrido lesão na medula a voltarem a caminhar, né? Desenvolver sistemas nessa linha. Mas lá chegando, eu vi algo que me deixou mais apaixonado ainda, que era o desenvolvimento de próteses e sistemas de controle de próteses para pessoas que perderam ou que nasceram sem um membro superior, ou parte ou todo do membro superior. E eu trabalhei direto com isso, nessa área de reabilitação para o desenvolvimento de próteses de membros superiores. E o trabalho que eu fiz foi desenvolvimento de próteses para crianças com menos de 3 anos de idade, porque é um gigantesco desafio. A criança nasce com algum defeito congênito e não tem um braço. E aí? Né? Como é que você melhora a vida?